Olá, nós vamos então para a terceira aula de sistema respiratório. Lembrando que essa aula foi preparada para vocês, então eu peço que vocês não repassem ou divulguem em outras plataformas. Nós então já tivemos, né, a apresentação do sistema respiratório, vimos a mecânica da respiração e a ventilação pulmonar, falamos sobre transporte de gases e as trocas gasosas, e na aula de hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de controle da ventilação e as respostas adaptativas à altitude e ao mergulho. Bom, esses mecanismos de controle, né, da respiração, que são mecanismos de controle da ventilação pulmonar, né, e que vai, com isso, controlar e regular, né, a quantidade de ar que chega nos alvéolos, ou seja, a ventilação alveolar, ela é controlada, né, esses mecanismos são controlados por o controle neural e o controle químico, né? Então, existem mecanismos neurais e químicos que vão regular a frequência ventilatória e a amplitude dos movimentos respiratórios. Além, né, desses mecanismos, né, estarem modulando, né, as trocas gasosas, os sistemas de controle de respiração, os mecanismos de controle ventilatório, eles também são desencadeados ou acionados em outros eventos, que não só a troca gasosa. Por exemplo, a fonação, tosse, espirro, apagar a vela, tocar um instrumento de sopro durante o parto, enfim, no vômito, né? Então, são várias as outras situações onde esses controles ventilatórios também são acionados. Normalmente, o mecanismo inspiratório é o ativo, e nós falamos já, quando eu apresentei para vocês os músculos respiratórios, né, que é o principal músculo, né, e é aquele que ele é responsável, né, pela parte ativa da respiração no repouso, é o diafragma, né, então o mecanismo inspiratório é o ativo. Mas em situações outras, né, específicas, o movimento expiratório também pode ser ativado, né, por exemplo, na tosse, no assoprar algo, ou quando a gente está em mecanismos onde a demanda metabólica aumenta, como por exemplo o exercício. Bom, o controle ventilatório ele se dá de maneira voluntária e involuntária. Aquela que é voluntária, ela é ativada, né, acionada por regiões cerebrais corticais, né? E o involuntário depende dos centros respiratórios localizados no tronco cefálico, nas regiões do bulbo e da ponte. A gente vem falando, né, sobre esses mecanismos involuntários de controle das atividades e dos sistemas viscerais, né, que sempre envolve essas regiões pontinas e bulbares. Então, o centro respiratório, ele está localizado, então, nessa região do tronco cerebral, né, encefálico, onde a gente tem, né, núcleos pontinos e núcleos bulbares relacionados à ventilação. Tanto os centros que vão ativar a inspiração ou inibir a inspiração, como aqueles que vão modular a expiração. Então, a gente tem vários núcleos que vão estar envolvidos no controle de todos os músculos respiratórios, né? De maneira a alterar a frequência, né, respiratória e também a amplitude respiratória. Então, aqui a gente vai ver um pouco mais em detalhe esses centros respiratórios. Então, o que a gente tem aqui no esquema, né, toda a região pontina e bulbar, e marcados aqui os núcleos que estão envolvidos no controle ventilatório, né? Então, eu vou trazer alguns para vocês, né? Então, começando com o centro pneumotáxico, que vai envolver essa região que limita a ponte e bulbo, né, que são os núcleos parabranquial medial, e o KF, que é o núcleo de Collifer-Fuse. Essas regiões aqui
eles estão provavelmente envolvidas na interrupção da inspiração. Então, quando a inspiração é iniciada e você simplesmente prende a respiração. Já, né, a região bulbar, né, ela conta com o grupo respiratório ventral, né, que é o GRV, então está aqui mostrado, GRVs, né, e o GRD, que é essa região mais aqui, né, localizada mais centralmente, né, que é o grupo respiratório dorsal, que são responsáveis pela geração do ritmo respiratório. Ou seja, é nessa região GRV e GRD, né, que a gente tem o marca-passo respiratório, ou seja, que vai estar regulando essa frequência ventilatória. E aqui a gente tem os nomes, né? Ela vai controlar, né, o diafragma, né? Então, são neurônios inspiratórios. E aqui, na região mais ventral e rostral, né, a gente tem os músculos expiratórios controlando, né, os músculos expiratórios intercostais. Muito bem. E nessa região mais rostral, mais cefálica, ou seja, mais próxima à região pontina, né, do GRV, a gente tem o que a gente chama de complexo de Botzinger, que é o BOT, que está aqui mostrado, né, que controla, né, que é constituído de neurônios expiratórios principalmente, né, e o pré-BOT, que é aquele responsável pelo ritmo respiratório também, que vai controlar, né, essa frequência do marca-passo. Bom, GRD, como eu já falei, né, é o grupo respiratório dorsal, né, ele está localizado no núcleo do trato solitário e ele é constituído principalmente de neurônios inspiratórios. Bom, então como se dá esse controle, né? Então a gente tem todo o centro pneumotáxico contínuo, né? Uma descarga nos neurônios inspiratórios bulbares vai estimular, né? Então, uma descarga nesses neurônios inspiratórios vai estimular neurônios motores espinais do nervo frênico, que inerva a musculatura diafragmática, estimulando, então, a contração do músculo diafragmático, levando à inspiração. Então, neurônios inspiratórios estimulam neurônios motores, que é o frênico, principalmente o nervo frênico, que inerva diafragma, ativando o diafragma, ele contrai e aí se dá a inspiração. E esses neurônios são modulados pelo centro pneumotáxico contínuo. Bom, aqui a gente tem uma figura mostrando a atividade, né? Então, do nervo frênico que vai estimular, né, o diafragma. Então, quando o diafragma é estimulado, né, a gente tem os disparos, né, de potenciais de ação diafragmáticos. Isso faz com que a inspiração aconteça e aí o volume pulmonar aumenta. Aqui na seta a gente tem um novo estímulo, né, fazendo com que a frequência dos disparos do nervo frênico aumente e com isso também a atividade diafragmática aumente e a inspiração ela acontece. Bom, aqui então está em destaque o nervo frênico, como ele é controlado lá pelos centros inspiratórios, né, ele se inicia ali nos centros respiratórios, ele caminha então, né, pelo pescoço, aqui está mostrado, né, o nervo frênico, ele desce até o diafragma, então ele atravessa toda a cavidade torácica até chegar com as suas terminações no diafragma, controlando então a atividade do músculo inspiratório. Aqui novamente uma figura mostrando essas atividades, né, durante a inspiração e a expiração. Então os neurônios inspiratórios, né, que é aqueles que eu falei, né, eles vão estar disparados, acionados, e isso vai
estimular o nervo motor, que é o frênico, né, que também aumenta a sua atividade durante a inspiração. Quando os neurônios inspiratórios são inibidos, né, a atividade do frênico também vai diminuindo, né, diminuindo paulatinamente, né, ele não se interrompe de uma vez, né, até que a gente tem aqui agora a atividade dos neurônios expiratórios durante a expiração. Então, eu queria chamar a atenção aqui nessa figura, né, para que essa transição entre inspiração e expiração, ela não se dá de maneira abrupta, né? Então, a gente ainda tem aqui uma atividade de neurônios inspiratórios, ainda tem uma atividade no nervo frênico nessa transição, inspiração e expiração, né? Então, tem um momento aqui, né, que há sobreposição, para que essa transição ela aconteça de uma maneira mais lenta, tá? Então, aqui, mostrando, né, novamente, esse controle das regiões pontinas dos centros respiratórios, que chegam ao grupo ventrorrespiratório, né, o VRG, que controla também, né, o DRG, e aí ele vai desencadear, né, esses disparos nos nervos inspiratórios que vão controlar a musculatura inspiratória. Bom, então, na primeira etapa, neurônios inspiratórios bulbares ativados, estimulando os neurônios motores espinais do frênico, que ativa o músculo diafragmático e inspiração. Para que esses movimentos respiratórios, então, sejam coordenados e não bruscos, como eu disse, existe uma fase expiratória onde ainda existe atividade inspiratória, que vai diminuindo gradativamente. Então, a respiração ela é rítmica, ela é automática e ela depende dessa coordenação entre os neurônios inspiratórios e expiratórios localizados naqueles grupos do centro respiratório bulbar, GRD e GRV. Bom, perdão, voltar aqui, né? Então, essa modulação, né, de neurônios inspiratórios e expiratórios, né, exercendo essa atividade, ora estimulatória, ora inibitória no nervo frênico. Bom, o controle voluntário, né, esse é o controle involuntário, né, que eu acabei de mencionar. O controle voluntário depende, então, de estruturas mais corticais, ou seja, suprapontinas, né? Então, a ativação de cortes do córtex sensorial e motor vai produzir um aumento na respiração. A ativação de córtex fronto-orbital inibe a respiração. E esses centros vão influenciar os centros pontinos e bulbares, né? Permitindo esses ajustes voluntários da respiração. Como, por exemplo, quando a gente está cantando, quando a gente está falando, né? Então, toda a fonação depende desses controles suprapontinos. E quando a gente também está fazendo outras modificações, né, ventilatórias. Bom, então esse é o controle neural. E eu mencionei para vocês que também existe o controle químico, né, da ventilação, que é modulada pelos quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores detectam variações na quantidade de gás carbônico e oxigênio de circulantes, ou seja, na PCO2 e na PO2. E essas informações das pressões parciais dos gases respiratórios chegam, né, ao centro respiratório, que vai, então, modificar a frequência e amplitude ventilatória. A gente tem dois conjuntos principais de quimiorreceptores, né? Os quimiorreceptores centrais e os periféricos. Os centrais, eles estão localizados nessa região do tronco cerebral também, ali, né, a região bulbar, né? Principalmente na porção mais ventral do bulbo. E eles vão responder à hipóxia, ao aumento na PCO2 e na redução do pH, né? Ou seja, eles vão responder a uma queda no oxigênio, um aumento no gás carbônico, e quando aumenta gás carbônico, o pH diminui, né? Ativando, então, né, os centros respiratórios. Esses quimiorreceptores centrais,
eles são mais sensíveis a PCO2 que a queda da PO2. Por quê? A gente já falou disso, né? O gás carbônico, ele se solubiliza e tem uma capacidade de se difundir por membranas melhor que o oxigênio. Então, ele chega mais prontamente ao cérebro, né? E por isso esses quimiorreceptores são mais sensíveis, né, a gás carbônico que ao oxigênio. E os quimiorreceptores periféricos, eles estão localizados na região da carótida e da aorta, naquele complexo todo onde também estão os barorreceptores, né? E que eles respondem mais prontamente, são mais sensíveis ao oxigênio, respondendo então à queda do oxigênio, aumento na PCO2 e queda de pH, mas com mais sensibilidade ao oxigênio. Então, os centrais são mais sensíveis a gás carbônico e, consequentemente, a pH, e os periféricos mais sensíveis a oxigênio. Então, né, como eu disse, o CO2 ele vai permear, né, mais facilmente a barreira hematocefálica, chegando mais prontamente à região pontina, né, que o oxigênio, né? Então, ele é o principal estímulo para esses quimiorreceptores centrais. Lembrando que o aumento da PCO2 também faz com que caia o pH. Então, o que está mostrando aqui, né? O CO2 atravessa a barreira hematocefálica, é convertido em bicarbonato em H+, e é isso que vai sensibilizar os quimiorreceptores centrais. Já os quimiorreceptores periféricos vão responder mais prontamente aos níveis de oxigênio. Esses impulsos, né, dos corpos da carótida e da aorta, eles vão chegar, né, às regiões respiratórias bulbares e pontinas por meio do nervo sinusal, e que vai se unir ao glossofaríngeo. Os impulsos aórticos vão pelo nervo depressor aórtico, que também se une ao nervo vago. Em queda de oxigênio, então, além da ativação do centro respiratório, também ocorre bradicardia, vasoconstricção regional seletiva e liberação de hormônios adrenais. Então, tem toda uma modulação conjunta, sistema respiratório e sistema cardiovascular. Então, aqui a gente tem, né, um resumão desse controle ventilatório, né, pelos quimiorreceptores periféricos, né, que vão detectar, então, a quantidade de oxigênio, né, presente no arco aórtico e no carotídeo, né, e que, com uma queda nesses níveis de oxigênio, né, isso vai estimular os centros inspiratórios no centro respiratório bulbar e pontino, que então aumenta a frequência de disparos no nervo frênico, fazendo com que aumente a frequência respiratória, podendo também aumentar a amplitude da respiração. Bom, aqui então a gente está mostrando, né, que com uma queda na PO2, então vindo da direita para a esquerda, há um aumento na frequência de disparos, né, de potencial de ação nos corpos carotídeos, e isso vai fazer também com que aumente a frequência de disparos nas aferências ao centro respiratório, levando então a uma ativação dos corpos e dos núcleos inspiratórios. Bom, esses quimiorreceptores periféricos, né, eles têm também, né, uma resposta a PCO2, embora eles respondam, já disse, né, melhor, de maneira mais sensível ao oxigênio, né? E essa figura aqui mostra essa influência da PCO2, né? Aqui nessa linha pontilhada amarela, a gente tem a PCO2 tida como normal, tá? Que é em torno de 40 milímetros de mercúrio. Quando, né, a PCO2 aumenta, né, a gente vai ter, então, um aumento, né, nesse estímulo mediado pelos quimiorreceptores, né?
e quando tem uma queda, uma diminuição. E aqui a gente tem 3 curvas, né? A curva da PO2 normal, então a PO2, né, com aumento na PO2 também, né, a gente tem uma queda, né, na ventilação, mas sob influência da PCO2, né, ela desloca, né, à direita essa curva. Em situações de hipóxia, né, ou seja, queda no oxigênio, né, a PCO2 ela vai exercer, né, uma ação mais acentuada na ventilação, né? Ou seja, contribuindo, né, inclusive para que o sistema ventilatório responda de uma maneira mais prontamente à hipóxia, né, a queda de oxigênio, para que a ventilação possa corrigir essa situação deletéria, né, de hipóxia e aumento no gás carbônico no organismo. Então, aqui um resumo, né, desses controles ventilatórios, né, tanto nos centros respiratórios e no controle dos quimiorreceptores centrais e periféricos, né, mediados aqui por todos os centros respiratórios, né. Então, informações que chegam dos quimiorreceptores centrais de aumento de gás carbônico ou aumento de H+, ou seja, abaixamento, né, do pH, diminuição no pH, vão estimular centro respiratório. Os quimiorreceptores periféricos, com queda de oxigênio principalmente, né, mas também aumento no gás carbônico e aumento no H+, como eu acabei de mostrar para vocês, também estimula centros respiratórios, né? Receptores localizados nos músculos e nas articulações também ativam o centro respiratório, né? Aumentando também a frequência ventilatória, né? Por quê? Porque já vai ter uma demanda maior, né? Uma demanda metabólica maior. Receptores de mecano e químio, né, que detectam substâncias irritantes nas vias aéreas, inibem centro respiratório. Receptores de estiramento no pulmão, que detectam, então, aumento no volume pulmonar, inibem centro respiratório. E aqui a gente tem as influências mais corticais, né? Então, centros corticais que vão fazer aquele controle voluntário da respiração, podendo aumentar ou diminuir, né? Ativar ou inibir, né, os centros respiratórios, né? E outros receptores, né, como nociceptores, né, que vão também controlar estímulos emocionais, que vão atuar via sistema límbico, via hipotálamo, também podem modificar a respiração, né, aumentando, estimulando ou inibindo. E aqui a gente tem o passo a passo, né, desses mecanismos ventilatórios, né, de controle químico da respiração, com também já aqui o mecanismo de retroalimentação, né? Então, quando há uma ventilação inadequada, né, para as necessidades de oxigênio, então tem uma queda na PO2, né? Isso vai afetar os quimiorreceptores periféricos. Isso também vai produzir uma PCO2 elevada, né, com uma diminuição na ventilação inicial. Isso também vai estimular os quimiorreceptores centrais, né? E isso vai ativar os centros inspiratórios, bulbares e pontinos, que vai, então, estimular nevrofrênico, né? Que faz com que a ventilação ela aconteça de uma frequência e numa amplitude maiores. Isso vai favorecer a captação de oxigênio e a eliminação de gás carbônico, fazendo com que a PO2 e a PCO2 se normalizem. E aí cessa esse estímulo que estava aqui, né, desencadeado via quimiorreceptores periféricos e centrais para que a ventilação fosse estimulada, né? Então, lembrando que a gente tem aqui uma retroalimentação ou um feedback negativos.
Como eu disse, a gente tem, né, receptores de irritação, né, em todo o trato respiratório que vão inibir a ventilação, né. Então, detecção de deformações na superfície das vias aéreas, corpos estranhos, né, que vão estimular esses receptores de irritação, podem provocar tosse, uma parada respiratória reflexa, né, fechamento da glote, espirro, taquipneia, aumento na secreção de muco nas vias respiratórias e também vasoconstricção brônquica, né. E elas ascendem, né, elas partem dos receptores de irritação e chegam ao centro respiratório por vias vagais ou glossofaríngeas, que estão mostradas aqui. Muito bem. O centro respiratório também, né, como eu disse, eles recebem, né, aferências dos músculos e das articulações, né, então vão responder ao exercício. E esses ajustes do exercício, eles acontecem de uma maneira coordenada, tanto pelo sistema respiratório quanto o sistema cardiovascular. E esse mecanismo coordenado é tão eficiente que, mesmo no exercício, não ocorre alteração na PO2 ou PCO2 plasmáticos, né, sanguíneos, né? Por quê? Né? Porque, ao mesmo tempo, né, que tem um aumento, né, no débito cardíaco, aumento na ventilação, né, isso já vai corrigir, né, todo o sistema cardiorrespiratório, né, mudando inclusive, né, fluxo sanguíneo regional, né, então são respostas rápidas, né, para prover tecido muscular, né, durante o exercício, dessa demanda aumentada de oxigênio e retirada de gás carbônico, de maneira que o sistema como um todo não apresenta alterações significativas na PO2 e PCO2, né? Então, a gente tem essas respostas que são neurais, são rápidas, né? E também envolve respostas hormonais e químicas que vão ser mais lentas, né? Então, aqui a gente tem em repouso, a curva de repouso, né? Aumento da PCO2, né? Até 40 milímetros de mercúrio é considerado normal, né? E aí, quando aumenta com o exercício, desculpa, em repouso, a gente vai ter um aumento na ventilação. E aqui essa curva do exercício, né? Mostrando também que esse aumento vai disparar, esse aumento na PCO2, além de 40 milímetros de mercúrio, vai disparar esse aumento na ventilação, de maneira que essa PCO2 possa ser corrigida rapidamente. Muito bem. Nós vamos falar agora de alguns ajustes, né, ventilatórios, respiratórios, né, em duas situações. Nós vamos falar de altitude e nós vamos falar também no mergulho. Ok, essa tabela ela mostra como né, eu já falei isso na primeira aula, né, como a pressão barométrica, né, a pressão atmosférica, ela se altera com a altitude. Então, com o aumento na altitude, a pressão ela cai, né? Cai, consequentemente, a PO2 no ar respirado, né? Então, no ar respirado, a PO2 cai também, né? Aqui, né, mostrando que a saturação de oxigênio no sangue, ela vai cair também, né? Então, ou seja, com a exposição a altitudes elevadas, a PO2 no organismo, ela cai, né? Esses efeitos, né, da hipóxia, dessa queda de oxigênio, né, no organismo, ela começa a aparecer, né, a partir de 3.600 metros de altitude. E quais são esses efeitos? Tontura, fadiga mental muscular, dores de cabeça, náusea e, às vezes, euforia. A partir de 5.000 metros, né, 5.400 metros, pode levar a contrações e convulsões, e acima de 7.000, coma e risco de morte, né, por conta da hipóxia, né? Bom,
essa diminuição na PO2, né, hipoxemia, né, ela vai induzir essa ativação mediada pelos quimiorreceptores periféricos do centro respiratório e com isso vai induzir hiperventilação, né? Essa hiperventilação, né, mais expressiva, quando esses PO2 alveolares ficam menores de 60 milímetros de mercúrio, ou seja, aquelas altitudes de 4.000 metros para cima, né? Essa hiperventilação, o que ela vai causar? Bom, a PCO2 arterial, ela também diminui, né, devido à hiperventilação. Quando você provoca hiperventilação, né, você não está só captando mais oxigênio, mas você está liberando, eliminando uma quantidade maior de gás carbônico, né? Então, isso vai provocar uma queda de gás carbônico, né? E essa queda de gás carbônico vai diminuir a quantidade de H+, e com isso o pH sobe. O que vai acontecer é uma alcalose respiratória. Então, a alcalose respiratória vai também estimular a hiperventilação. Então, são dois mecanismos de hiperventilação. Aquele que é causado pela hipoxemia, ou seja, queda no oxigênio, e também a hiperventilação estimulada pela alcalose respiratória. Tá? Aqui é só um gráfico mostrando, né, como varia, né, a pressão atmosférica com a altitude, né? Ela vai a pressão barométrica diminui com a altitude. Bom, existem alguns ajustes, né, fisiológicos que ocorrem na exposição crônica à altitude, que é o que a gente chama de aclimatação ventilatória à altitude. Então, o indivíduo ele está, né, numa altitude menor, ele vai, né, para essas regiões de elevadas altitudes e ele é exposto cronicamente, ou seja, ao longo do tempo, a essa altitude aumentada. Após alguns dias de exposição a essa hipoxemia, a essa hipóxia, primeiro os quimiorreceptores carotídeos aumentam a sensibilidade ao oxigênio arterial. Então, a PO2 já estava diminuída. Essa aclimatação ventilatória vai aumentando a sensibilidade desses quimiorreceptores periféricos a PO2. Esse é a primeira resposta que acontece. Em segundo lugar, passa a existir uma compensação que ocorre nos rins para essa alcalose respiratória, aumentando a excreção de bicarbonato na urina. Né? O bicarbonato é uma base, né? Ela vai ser liberada e isso faz com que esse aumento na liberação, né, de bases diminua essa alcalose, né, respiratória, levando ao pH sanguíneo aos valores normais. Esses valores normais vão aumentar a ventilação em resposta à altitude, tá? A gente já viu, né, que o pH, né, quando ele vai diminuindo, ele ativa pelos quimiorreceptores centrais, né, a ventilação. O aumento no número de hemácias e de hemoglobina acontece, né? O hematócrito ele sobe de 40 a 45, ele vai até 60, e com isso também um aumento na hemoglobina, que ela, né, ela está em torno de 15 gramas por decilitro, ela chega a 20 gramas por decilitro, ou seja, maior quantidade de hemoglobina para transportar oxigênio, né? Além disso, ocorre um aumento da vascularização pulmonar, né? Há todo aquele recrutamento, né, dos capilares alveolares mais cefálicos, né, mais apicais, e também há um aumento no 2,3-DPG, né? 2,3-DPG, esse aumento vai favorecer também essa entrega de oxigênio para os tecidos. Essas modificações elas vão ocorrendo a partir de 4 dias até 1 mês de aclimatação ventilatória. Bom,
Muito do que a gente conhece, né, dessas respostas, né, desses ajustes de aclimatação à altitude, ela veio da medicina esportiva, né? Principalmente dos esportes, das atividades competitivas associadas ao futebol, né? Então, quando os jogadores, né, eram encaminhados, né, para jogar em regiões de altitude elevada, como por exemplo La Paz na Bolívia, né, no primeiro momento, os jogadores de outras regiões, e incluindo os, né, os brasileiros, eles eram encaminhados, né, eles viajavam para essa região de La Paz com uma antecedência grande, tipo um mês antes do jogo, às vezes, né? Para quê? Para que eles pudessem desenvolver todas essas respostas, esses ajustes, né, da altitude, para ter um desempenho, né, uma PO2 corrigida e, com isso, um desempenho mais adequado, né, um condicionamento aeróbico mais adequado para a competição, né, para o jogo. No entanto, a partir desses estudos da medicina desportiva, né, o que se observou, né, é que essas respostas, elas acontecem muito lentamente, né? A aclimatação, ela só é bem sucedida, né, depois de pelo menos 2 meses. Mesmo assim, ela chega a 68% da capacidade normal do indivíduo, né? Então, eles começaram a observar que isso não valia a pena, né? Quando os jogadores chegavam, né, ou né, isso acontece com todos nós, né, quando chegamos a um local de grande altitude, a aptidão física ela cai, e ela cai muito rapidamente, né? E ela só começa a ser recuperada, mesmo assim, parcialmente, veja que ela nunca vai chegar ao nível de aptidão física normal do indivíduo, lá para os 2 meses de aclimatação. Então, hoje, o que eles fazem, né, bom, primeiro que no Brasil, né, o centro de treinamento já é em um local de mais altitude, né, que é Petrópolis, né, naquela região do Rio de Janeiro, né, onde tem uma altitude um pouco maior, né, já favorecendo algum tipo de ajuste. Mas os jogadores, na verdade, agora eles vão no dia do jogo para esses lugares de elevada altitude, né, para chegar e jogar e ir embora, né, para pegar ainda uma fase de aptidão física que antes que ela caia, né? Bom, mas, né, a gente tem também, né, aqueles indivíduos que são nativos de regiões de elevadas altitudes, né? Toda a região dos Himalaias, a região também de toda a encosta andina, né? Como é que se dá esses ajustes, né? Bom, essa aclimatização, ela começa na infância, assim que os indivíduos nascem, né? E elas envolvem alterações morfológicas também. Por exemplo, o tórax dos indivíduos que nascem, que são nativos de regiões elevadas, né, de regiões de altitude elevada, é aumentado, assim como o tamanho corporal diminuído. Então, uma proporção tórax e tamanho corporal maior do que nos indivíduos que não nascem em regiões de elevadas altitudes. O coração também é maior, né? E há um aumento na afinidade da hemoglobina, né? Há um deslocamento da curva de dissociação da oxihemoglobina à esquerda, que é o que está aqui. Essa aqui é em azul os indivíduos que nascem a nível do mar, e aqui em vermelho nos indivíduos que nascem em regiões montanhosas, né? Favorecendo, então, a captura de oxigênio, né, nesse lugar, né, de ar rarefeito, né, de PO2 diminuída. E aqui, só para curiosidade, né, quando a gente coloca um indivíduo, né, em elevadas altitudes para respirar, né, em vez de ar atmosférico, oxigênio, como por exemplo um aviador, né,
a gente vai ter, né, uma ocupação onde era ocupada por nitrogênio, ocupada por oxigênio, garantindo, então, né, os níveis de saturação de oxigênio, né, adequados, né. Até 30.000 pés, ou seja, 9.000 metros de altitude, o aviador ele pode ter PO2 alveolar de 139 milímetros de mercúrio, que é a PO2 alveolar adequada, né, para, inclusive, a nível do mar. Bom, quais são os problemas, né, de se colocar nessa situação de hipóxia, né, em altas altitudes? É do desenvolvimento da doença aguda da montanha, né? Essa doença aguda da montanha, ela vai produzir edema cerebral agudo, porque ela se origina de uma vasodilatação dos vasos cerebrais em resposta à hipóxia. Então, você tem uma diminuição na PO2, né? E ainda assim, uma demanda metabólica aumentada, há uma vasodilatação para aumentar a distribuição de sangue para esse lugar. A gente viu que essa é a principal resposta, né, de controle de fluxo sanguíneo. E esse aumento nessa vascularização cerebral pode induzir, né, nos pequenos capilares, né, cerebrais, edema, extravasamento vascular e edema. Além disso, edema pulmonar agudo. Ele ainda é pouco compreendido, né? Parece que está envolvido com a redução da perfusão pulmonar, causado por uma vasoconstricção induzida pela hipóxia, e nas áreas, então diminui em algumas regiões, e nas outras regiões, nas áreas que são perfundidas, isso leva a um aumento nessa pressão, causando extravasamento vascular e edema, né? Quais são os efeitos? A massa de eritrócitos e hematócrito aumentam. A gente viu que isso é uma das respostas, né? Mas ela pode aumentar muito, né? E isso vai modificar a viscosidade sanguínea. A pressão arterial pulmonar vai ficar ainda mais elevada com essa elevação do que a elevação normal, mesmo durante a aclimatação. O lado direito do coração vai se dilatar muito. A pressão arterial periférica começa a cair. Aí isso leva a uma insuficiência cardíaca, né, congestiva, que leva à morte, tá? Então, na doença crônica da montanha, os primeiros indícios, né, desses efeitos, a pessoa precisa ser removida dessa altoatitude o mais rápido possível, abaixo de 3.000 metros, né? O mais rápido possível. Ok. E agora a gente vai falar dos ajustes durante o mergulho, né? Bom, nós mamíferos apresentamos um reflexo ao mergulho, né? E ele é mais intenso na nossa fase, né, enquanto bebês, né? E nos filhotes de mamíferos de maneira geral, né? E como é esse reflexo? Ele é disparado por meio dos receptores nasais e faciais, né? E o principal estímulo é a água fria. Esse reflexo, né, de contato com água fria no rosto leva a uma parada respiratória, que é uma apneia, e também uma bradicardia, diminui a frequência cardíaca, né? Então, por isso que quando os bebês são levados a fazer natação, né, você joga o bebê na água, ele coloca na água, principalmente em água fria, esse reflexo é mais eficiente, eles prendem a respiração naturalmente, eles não vão se afogar, né, por conta desse reflexo ao mergulho. Bom, qual que é o grande problema do mergulho, né? O grande problema do mergulho é que é decorrente da lei de Boyle, né, que é uma compressão do ar nas câmaras fechadas, onde tem ar, né, que vai ser inversamente proporcional à pressão, né? Então, aqui a gente tem a profundidade, né? Então, conforme a profundidade aumenta, a pressão ela vai aumentando, né? E a compressão, então, né, vai
o volume de ar vai ficando cada vez menor, o ar vai ficando cada vez mais comprimido, né? Então, aqui, a nível do mar, 1 litro está ocupando esse volume. A 30 pés, né? A gente vai estar aqui ocupando a mesma quantidade de ar, ocupando agora meio litro. Aqui, a 100 pés, 1/4 de litro, né? E por aí vai, né? Ou seja, em pressões elevadas, então, durante o mergulho, há uma tendência dos nossos pulmões a colabarem, a fecharem, porque esse ar ele vai sendo comprimido, né? Ele não vai mais manter aquela árvore, né, alveolar distendida, e a tendência a gente já viu, né, na outra aula, né, que os alvéolos eles vão esvaziando para alvéolos maiores. Então, imagina eles esvaziando, 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 isso vai acabar colabando os alvéolos pulmonares. Esse é o grande perigo, né? Bom, uma outra questão, né, que em pressões elevadas, né, o nitrogênio que tem no ar, né, que a gente respira, aliás, é o principal componente, né, do ar atmosférico, né, ele é respirado, ele atravessa as membranas facilmente, né, e aí, em pressões elevadas, ele vai se dissolver e atravessar essas membranas mais facilmente, alterando a condutância iônica nas membranas, né? E nas células neuronais isso pode afetar a excitabilidade neuronal. E isso vai levar ao que a gente chama de efeito narcótico ou narcose, tontura, né? O indivíduo pode, inclusive, desmaiar. Bom, quais são os ajustes, então, no mergulho, né? Quando a PO2 no sangue ela sobe acima de 100 milímetros de mercúrio, a quantidade de oxigênio dissolvida no plasma ela vai aumentando, né? Então, a gente já viu que a quantidade de oxigênio na forma de gás dissolvida no sangue, ela é pequena. Mas quando você, né, leva a pressões aumentadas, a capacidade de dissolver ela é aumentada, né? Então, aumenta a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma. Aqui a gente tem uma curva, né, mostrando aqui a pressão parcial de oxigênio nos pulmões, né? Aqui em verde, a quantidade de oxigênio dissolvida no sangue. Então, quanto maior a quantidade de oxigênio dissolvida maior a pressão parcial, né, de oxigênio nos pulmões, maior vai ser a quantidade de oxigênio circulando no sangue, tá? Bom, e aí a gente tem aqui também, né, a curva, né, de dissociação da oxihemoglobina, né, aqui em vermelho. E em azul escuro aqui, a quantidade total de oxigênio circulando, né? Ou seja, é o somatório da que está no plasma dissolvido como gás e aqui a que é transportado na forma de oxihemoglobina. Então, quanto maior a pressão parcial de oxigênio nos pulmões, maior vai ser a quantidade de oxigênio circulando, né, no organismo, tá? Proporcionalmente. Ok. Se a gente pegar, né, que a gente tem um gráfico que mostra, né, duas situações. Há esse pontinho aqui, né, em que a gente tem oxigênio em 29 volumes, né, que está em volumes por cento, né, em 29 volumes por cento, né, em que 9 são do plasma, né, e aqui o componente ligado à hemoglobina. Então, em A, né, o oxigênio ele está a 29 volumes por 100, né, sendo que 9 no plasma. Quando ele deixa os tecidos, né, ele está a 24 volumes, né, por 100, que é esse ponto aqui em B. Então, A, quando nós estamos com a pressão aumentada nos pulmões, e quando eles deixam os tecidos, né, isso aqui vai estar diminuído, né,
porque o oxigênio foi captado pelos tecidos, né? Vai estar a 24, tá? Que é, né, correspondente aqui, né, a 1.200 milímetros de mercúrio, né? Em vez daquele valor que é normal de 40 milímetros de mercúrio, né? Então, respirar oxigênio nessas pressões elevadas pode aumentar muito a quantidade de oxigênio circulando, né? E isso vai ter uma série de problemas para o organismo, entre eles, né? Entre os distúrbios, convulsões, né? É, aumento da circulação de oxigênio, né? Vai causar aumento de número de radicais livres também, né? E essas convulsões podem ser seguidas de coma, que na maioria das pessoas vai acontecer após 30 a 60 minutos de exposição a essas pressões parciais de oxigênio elevadas. Bom, existe, né, uma estratégia de mergulho, né, que é o mergulho utilizando um aparelho de ar comprimido, respiratório, né, que é o SCUBA, né? Ele vem do inglês, Self-Containing Underwater Breathing Apparatus, né? Da sigla. Ele consta, então, de tanques de ar comprimido, né? Com 2 sistemas de válvula. Uma primeira válvula aqui, que é a válvula de redução, ou válvula do primeiro estágio. Ela vai reduzir, esse ar ele está comprimido aqui, né? Nesses tanques. Então, essa válvula aqui, ela vai reduzir a pressão do ar que vem dos tanques, né? De maneira que ela fique ligeiramente superior à pressão da água no ambiente. E a gente tem a segunda válvula aqui, que é a válvula de inalação ou de demanda, e uma válvula de exalação, né, que ela controla esse ar, né, que entra, né, fazendo com que ele entre com pressão negativa e saia com pressão positiva. E também uma máscara, né, que vai contribuir para aquele espaço morto, como a gente já viu, né? Bom, no mergulho, né, scuba, no mergulho com cilindro, né, é preciso fazer tomar algumas medidas, né? A primeira delas é fazer a descompressão, né? Se o mergulho ele for em profundidades maiores de que 20 metros, né? Ou seja, ele vai estar sendo submetido a pressões ambientes grandes, né? No momento que o indivíduo, né, o mergulhador, ele for subir, ele precisa ir fazendo essa descompressão, né? Por quê? Para evitar a embolia, né? Quando a pressão ela começa a diminuir, o ar ele estava comprimido, né, na circulação, né? E nos pulmões e na circulação, né? Lembra que a gente tem, sobre pressões maiores, uma PO2 na forma de gás, né, maior também, né? E esse gás ele está comprimido. Se a gente vai diminuindo essa pressão, subindo muito rápido a superfície, essa descompressão ela vai formar bolhas de ar no sangue. E essas bolhas de ar no sangue podem levar a embolia, a entupimento, né, de vasos, que pode levar à morte, inclusive, né? Então, tem que ir subindo devagar, né, bem gradativo, e essas bolhas elas vão sendo dissipadas, tá? Além disso, também podemos usar uma mistura com uma quantidade menor de oxigênio nesses cilindros, né? Por exemplo, usar a mistura de hélio com oxigênio, que é a mistura heliox, né? Isso principalmente quando o mergulho for acima de 70, numa profundidade maior que 70 metros, né? O hélio ele se difunde mais rapidamente, então ele tende a diminuir esse perigo da embolia, tá? O limite para fazer scuba é de 600 metros, com a mistura de 1% de oxigênio e o resto de hélio, né? Bom, acima de 600 metros, né, o mergulho, né, que foi desenvolvido é o mergulho com freon, que é um líquido. Ele é o clorofluorcarbono,
E líquido, ele não é, o líquido ele não tem essa, não está sujeito à lei de Boyle como está, né, o gás, né, então ele não sofre essa compressão a altas pressões, né, ele vai ter o oxigênio na concentração que é desejada, né, mas é muito mais difícil ventilar, né, deslocar água, deslocar líquido do que deslocar ar, né. E essa pode ser a estratégia para mergulhos de até 1 km a 1 km 200 metros de profundidade, tá. Para usar, né, essa estratégia, né, do freon, o indivíduo, né, o mergulhador, ele precisa ser treinado para isso, porque, imagina, né, nós que respiramos ar, passarmos a respirarmos água, né, um líquido no lugar de ar. Então tem todo um treinamento. Foi feito um filme há muito tempo atrás, imagina, é DVD aqui, né, que chama O Segredo do Abismo, ou Abismo, em inglês, onde os mergulhadores passaram por esse treinamento para respirar freon. E aí mostrando, inclusive, quais são as dificuldades, né, nesse treinamento, enfim. Eu sugiro muito que vocês busquem esse filme aí na internet e assistam, ele é bem interessante, tá. Ok, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, né, com isso a gente encerra também o sistema respiratório. Nossa próxima aula já vai ser do sistema excretor. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.